Doutor Samora, a quem deve recair a responsabilização pela falta de peixe nos mares de Angola? Claudemir, a pergunta é pertinente, porém, podemos dizer que de um lado, para todos aqueles que efetivamente realizam pesca ilegal, poluem os nossos mares, estes são efetivamente culpados, não é, da falta ou baixa do pescado ao nível do nosso país. Obviamente, o governo deve repensar, não é, em mecanismos que poderão minimizar o impacto destas ações. O governo tem a missão efetivamente de controlar o nosso mar, de não permitir que venham embarcações de outras regiões, de outros países, para fazerem pescas e de grande vulto nos nossos mares. O governo deve adquirir meios que permitam o controlo eficaz, eficiente, não é, das fronteiras do nosso país, as fronteiras marítimas particularmente, e eu acredito que neste contexto vamos dizer que fora desses culpados que nós encontramos, que lamentavelmente são pessoas, algumas delas até com participação ou participação de cidadãos angolanos que infelizmente voltados para o interesse do lucro fácil, para o interesse desproporcional daquilo que deve ser comum, para algum antipatriotismo, pronto, esses acabam infelizmente prejudicando também o nosso país naquilo que é o pescado. Porém, o Estado, claro, como podemos todos perceber, se tem a missão de cuidar dos mares, logicamente deve ter a responsabilidade acrescida para evitar, não é, ou repelir toda a tentativa que visa atacar o nosso peixe, atacar os nossos mares. Então, de forma muito síntese, eu penso que o mais importante é que venha alerta do próprio governo, não é? O próprio governo Ainda que não compreende. haja responsabilização de quem quer que Compreende. seja. Não, eu penso que nós temos estado também a acompanhar em alguns momentos, são apreendidas algumas embarcações e nós todos temos acompanhado. Claro, por exemplo, o doutor Kissadila traz aquela possibilidade de se fazer não é, a produção de peixes por via, portanto, de cercas que são feitas, uma coisa que na verdade Doutor no Samora, país é mas de feito. forma muito prática, quem deve ser responsabilizado? Os fiscais, por não estarem a fiscalizar devidamente, a ministra, por não estar a dirigir devidamente o setor, os funcionários. Quem deve arcar com as culpas para que não, com a culpa, melhor dito, para que não morra sozinha? Não, como eu disse, que sabemos que existem, infelizmente, cidadãos que têm enveredado para práticas que prejudicam os nossos mares e, em consequência, o nosso peixe. Esses também devem ser responsabilizados quando efetivamente encontrados ou de alguma maneira os nossos fiscais conseguem, não é, apreender as suas embarcações. E essa responsabilidade não deve ser apenas criminal e às vezes civil, tem que haver alguma indemnização para o próprio Estado. Todos nós sabemos que o Estado tem algumas insuficiências para o controle do nosso mar, o Estado tem Nomeadamente, doutor Samora. algumas dificuldades, como sabemos, uma delas poderia ser de recursos humanos. Não temos, infelizmente, portanto, recursos humanos bastante para controlarmos os nossos mares. Outras delas é de materiais, não é? Tecnologia, que permitiriam também o controle dos nossos mares e alguns meios materiais que são necessários para, não é, haver uma fiscalização mais concreta e mais se pode dizer, também precisa se dar alguma valorização mais para os próprios recursos humanos que devem ter Doutor não Samora, só quem deve condições. garantir isto tudo que acabou de Não, como mencionar? eu disse, o governo deve fazer isso. O governo deve fazer, tem esta missão.
Porém, também sabemos que o governo tem N missões. Logo, verificamos algum investimento relativamente ao setor, mas ainda está muito longe daquilo que precisamos, não é, para termos um controle eficaz. Logo, nós é que precisamos controlar, mas essa ambição humana, quando estou a dizer que nós estamos a dizer o governo, não é? O governo, Angola particularmente, e todos nós somos angolanos. E, aliás, quem disse que o cidadão não pode controlar? O cidadão sim, também controla, até porque o cidadão pode efetivamente, pode efetivamente denunciar. Muitas dessas embarcações cruzam, como também outras nossas que estão lá no mar, então pode denunciar quando sentirem esta ameaça do nosso mar. Dali dizer que a responsabilidade é de todos nós, digo, mas o Estado, obviamente, tem responsabilidades acrescidas em relação à situação. Obrigado.